Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje nós vamos estar falando sobre a Reforma Protestante e vamos estar iniciando os nossos trabalhos. É um prazer estar aqui na frente. Meu nome é Antônio, sou missionário e sou seminarista do seminário aqui nosso, Faculdade Batista Deus é Luz. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre a Reforma, amém? Nesse momento eu quero chamar o nosso pastor e reitor da faculdade, pastor Michel. Uma salva de palmas para o Senhor, amém? Só. Glória a Deus. Meus irmãos, a graça e a paz, amém? Amém. Glória a Deus. Queria dar as boas-vindas para todos vocês. Na verdade, essa celebração da Reforma começou domingo passado, E tem se estendido durante a semana. Nós temos falado da Reforma Protestante nos programas de rádio. E vamos encerrar essa celebração domingo à noite. Então são 8 dias de celebração da Reforma Protestante. A justificativa. Por que nós celebramos a Reforma Protestante? Porque nós acreditamos que a Reforma é um momento histórico singular para a igreja. Nós somos frutos da palavra de Deus, dos efeitos da obra missionária impulsionada por Cristo, dada como ordem por Cristo. Historicamente, nós somos frutos dessa ousadia de Lutero, e não só de Lutero, de John Hus, depois de Lutero, Calvino, John Wesley, como pós-reformador. Então nós temos essa história, e essa história marcou o século XVI, e com certeza precisa marcar novamente. Então a justificativa para que nós sempre venhamos comemorar o dia da Reforma Protestante é um referencial histórico. Eu creio que a igreja protestante no Brasil perdeu seus referenciais. Tantos movimentos que surgiram da década de 80 para cá fez com que a igreja perdesse sua identidade. A identidade dela não é necessariamente a de Lutero, mas Lutero resgatou uma coisa muito importante para nós: a pregação bíblica. Isso sim é importante para nós. Lutero e os reformadores sistematizaram as doutrinas bíblicas que você estuda hoje na escola bíblica dominical. Então nós fazemos isso não do ponto de vista de idolatrar o movimento, ou de dizer que esse movimento é mais importante do que o próprio Cristo. Não. Nós gostamos desse movimento porque esse movimento coloca Cristo no centro. Então essa é a justificativa para nós estarmos aqui comemorando a Reforma Protestante. Queria agradecer a pastor Gilton Moraes, aos nossos alunos, aos membros da Igreja Batista Deus é Luz, ao grupo Carisma, que com tanto carinho sempre nos atende. Queremos agradecer aos irmãos que nos ajudaram a organizar esses 8 dias de jornada. E eu creio que domingo nós vamos encerrar com chave de ouro, que nós vamos estar num momento singular para a igreja, que é a ceia do Senhor. Nesse momento eu quero chamar aqui na frente o seminarista Luciano. Ele vai falar um pouco da história do hino Castelo Forte, que Lutero fez em momentos de muita luta, de muito sofrimento, e que deram alento, que deram paz ao coração deste homem nesse momento. Com vocês, o seminarista Luciano. Agora é sua vez de sofrer. Obrigado, irmão. Eu estou até meio rouco aqui, um pouco nervoso talvez, Boa noite, amada igreja, paz do Senhor. Bom, eu vou falar de um hino que eu gosto muito, eu amo esse hino. E hoje eu tenho 43 anos de idade, mas a primeira vez que eu cantei esse hino eu tinha 16 anos, foi no ano da minha conversão.
Eu trouxe aqui até um cantor cristão, datando dessa época, né? Esse cantor cristão veio comigo lá do Rio de Janeiro, né? Da primeira igreja batista de Olaria. Era uma igreja tradicional. Né? Bom, vamos falar sobre a história do hino 323, que se encontra no cantor cristão, na harpa, né? E no inário também do culto cristão. Segundo alguns historiadores, Lutero, estudando o livro de Romanos, depara-se com a doutrina da graça, onde a salvação é revelada como uma dádiva de Deus. Essa ideia amadurece e toma forma na mente e na alma de Lutero. Naquele tempo, o Papa havia concedido uma indulgência plenária para quem doasse qualquer quantia para a reforma da Basílica de São Pedro. O padre Johann Tetzel fora recrutado para viajar através dos territórios episcopais do arcebispo Alberto de Bongúncia, mas sua campanha tomou a linha de uma venda, pois esse frade, posteriormente punido por isso, dizia que assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório. Lutero viu esse trágico fim, né, que as indulgências estavam trazendo para aquela sociedade. Ele enxergava como um abuso que poderia confundir as pessoas e levá-las a confiar apenas nas indulgências, deixando de lado a confissão e o arrependimento verdadeiro. Segundo a tradição, o monge pastor de Wittenberg, Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, há exatos 496 anos e um dia, afixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, com um convite aberto ao debate sobre elas. Essas teses condenavam o que Lutero acreditava ser a avareza e o paganismo na igreja, como um abuso, e pediam um debate teológico sobre o que as indulgências significavam. Lutero passa a receber ameaças, contudo, também passa a ter o apoio do príncipe Frederico, que o convida para viver sob a sua proteção em seu castelo. Lutero, então, retirado ao castelo, inicia e cumpre, com excelência, a tradução da Bíblia para o alemão. Em meio ao movimento revolucionário protestante, que se espalhara por toda a Alemanha, o mesmo dava sinais de fraqueza. Lutero, então, toma a decisão de sair da sua proteção castelar e de engajar novamente novamente no movimento como líder revolucionário. O hino Castelo Forte foi composto por Lutero em meio à transição do seu exílio no castelo e a sua decisão de sair daquela poderosa edificação e fortaleza que o protegia dos seus algozes. Lutero admite, então, que seu castelo verdadeiro é o Senhor Jesus e que ele o conduziria pelo idealismo da pregação de uma salvação universal e gratuita. Castelo Forte, então, torna-se um hino símbolo do movimento da Reforma Protestante. Essa é a história do hino, meus irmãos. Amém? Amém, seminarista. Obrigado. Glória a Deus. Vamos ficar de pé nesse momento para receber o grupo Carisma, que vai entoar 4 músicas: Castelo Forte, Alfa e Ômega, Há um Dever e Não Voltarei. Amém? Em nome de Jesus, com vocês, grupo Carisma. A graça e a paz. Boa noite. Você pode e deve cantar esse belíssimo hino com a gente. Então, você pode ficar em pé, a letra vai ser projetada, não vai? E você pode acompanhar com a gente esse belíssimo hino Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com
angústias tão cruéis, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nos pedindo, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Se a palavra ficará, sabemos com certeza que nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino, e dá-nos a seu reino pra sempre. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez, para juntos nós estamos louvando o nome do Senhor. Nós vamos cantar um hino que chama-se Alfa e Ômega. Essa música fala de um dia que nós estaremos todos na presença de Deus e que toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. E nós viveremos na presença, para sempre, na presença daquele que é, que era, que há de vir, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Nós vamos cantar essa música agora, Alfa e Ômega. E o fim, Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor de tudo, enfim, Messias, Jeová Deus, o Príncipe da paz, que tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor de tudo, enfim, Messias, Jeová Deus, o Príncipe da paz, que tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Messias de Jeová, o
eu sou Deus de Abraão. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor, o grande Deus é Senhor. Sirva, vamos louvar a Deus agora, tem por título Não Voltarei. E o mundo que nós estamos vivendo, muitos têm deixado, muito têm voltado para trás. Muitos estão deixando a sua cruz. E às vezes muitos perguntam: está difícil? Há muitas lutas, provações, problemas. Mas eu quero dizer nessa noite, e o dia está aí. Jesus está às portas. E em breve, Ele vai buscar esta igreja santa. Não olhe para trás. Olhe para Jesus. A cruz está pesada. Pede a Deus força, renovo. E é com oração que nós vamos vencer. É com oração que nós vamos levar ela até a Jesus. Entregar para Ele aqui, Senhor, está aqui as suas obras, que isso tem colocado em minhas mãos. Então, não olha para trás. Olha para Jesus. O alvo é Jesus. Amém? Não voltarei, não voltarei, não voltarei. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Não voltarei, não voltarei, não voltarei. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, não voltarei, não voltarei, não voltarei. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo e Cristo à frente. Não voltarei, não voltarei, não voltarei, não voltarei, não voltarei. Graça e paz, igreja. Jesus Cristo, antes dele ser assunto aos céus, ele deixou uma missão para cada um de nós, o ide. E há muitas almas lá fora que dependem de cada um de nós. Esta missão que Jesus deixou para cada um de nós, para mim, para você, não foi uma teoria. Ela é uma prática constante. E todos os dias, em todos os lugares, nós temos que estar falando do amor de Cristo. Temos que estar exercitando o ide que Jesus deixou para nós. Martim Lutero, diante das suas 95 teses apresentadas, ele foi inquirido a responder junto ao imperador Carlos V, em 16 de abril de 1521, sobre aquilo que ele estava publicando e fazendo. Foi colocado vários dos seus livros na sua frente,
para que ele negasse tudo aquilo que ele estava escrevendo, tudo aquilo que ele estava dizendo. E eu quero citar aqui o que aconteceu. Estou submetido à minha consciência, resposta de Lutero, e unida à palavra de Deus. Por isso, não posso nem quero retratar-me de nada, porque fazer algo contra a consciência não é seguro, nem saudável. De acordo com a tradição, Lutero então proferiu as seguintes palavras: não posso fazer outra coisa, esta é a minha posição, que Deus me ajude. Amém? Nesse momento, quero chamar o seminarista Henrique, fará um breve testemunho. Amém? Glória a Deus. Aleluias. A graça do nosso Senhor Jesus vos seja multiplicado, amém? O pleno conhecimento do nosso Senhor. Eu vou dar um breve testemunho, amém, da minha experiência com a teologia. Tá? Não é nada muito impactante, mas eu espero que de alguma forma possa estimular a sua fé, amém? Eu sou aluno aqui da faculdade e a minha experiência com a teologia começou no ano de 1997, quando eu comecei a cursar missiologia, né, que é a teologia com ênfase em missões. Né, havia uma fome muito grande no meu coração, né, e existe essa fome até hoje, amém? Com relação à palavra, quando eu comecei a descobrir a minha chamada, né, Deus tinha uma chamada, então eu falei, não, então eu vou me preparar. Né, e o primeiro curso, o primeiro seminário que eu tive contato foi um seminário de missiologia, né, e eu comecei a estudar, mas era um curso de internato, né, você tinha que morar lá. E era muito complicado porque eu trabalhava, eu tinha uma vida, né, secular e não tinha como eu morar lá. E a maioria dos alunos eram todos internados, né, internatos, moravam lá. E eu comecei a estudar, mas não conseguia acompanhar por causa do ritmo, né. Tinha aula de manhã, tinha trabalhos à tarde, né, e à noite tinha aula também. Era bem intensivo, bem puxado. E eu acabei desistindo do curso, né, fiz um semestre, mas a fome continuou, amém? O desejo em querer conhecer e se aprofundar na palavra continuou, e eu continuei estudando a palavra, né, por si próprio, comprando livros, estudando, fazendo participando de eventos, seminários da CEPAL, sobre liderança, missões, e continuei a minha trajetória, né, e de vez em quando ministrando a palavra, né, fazendo a obra de Deus, evangelizando na rua, né, na nossa igreja a gente tinha o evangelismo, aquele velho evangelismo, que tinha a Kombi, né, com aquele alto-falante em cima, não sei quem é dessa época aí. Eu sou dessa época que tinha a Kombi com alto-falante em cima, que você ficava com o microfone falando. Então a gente trabalhava assim, visitava os novos convertidos, tudo que chegava à minha mão para fazer, eu fazia, né, dentro das minhas condições, né, e procurava fazer com excelência e procuro fazer até hoje com excelência, amém? Tudo que a gente tem que fazer para o nosso Pai tem que ser feito com excelência, as mínimas coisas, amém? E posteriormente, né, de uns anos para cá, eu comecei a procurar um curso, né, eu vou voltar a estudar a palavra, me equipar, né, com as ferramentas necessárias para eu entrar e continuar fazendo a obra de Deus com mais excelência ainda, com mais esmero, amém? Porque a nossa vida é um aprendizado, amém? A gente aprende diretamente com a vida, né, com a palavra, amém? Com o Espírito Santo que habita em nós, mas a palavra também, ele diz que existem mestres, né? Deus colocou na igreja mestres para nos ensinar. Amém? E nós temos que estar com o nosso coração aberto para aprender através dos homens de Deus que o Senhor tem colocado. Amém? Então, fiz outros cursos em outros seminários, mas não gostei, né, da linha doutrinária e algumas questões. Eu conheci aqui a faculdade teológica, né, comecei a estudar, surgiram circunstâncias. Né, toda vez que você se empenhar em querer estudar, conhecer a palavra de Deus, se encher da palavra, obstáculos vão querer surgir, né? O inimigo ele não para, né? Ele quer frear a igreja, ele quer parar a igreja, mas nós não podemos parar, amém? Então surgiram circunstâncias, inclusive aqui, que me trouxe assim um certo abatimento, e o pastor Michel até me estimulou, falou, não, você não vai desistir, você vai continuar, você vai perseverar. Eu falei, amém, então eu vou continuar, amém? Deus quer que a gente continue avançando e perseverando, amém? E eu estou aqui perseverando, aprendendo da palavra, me enchendo da palavra e procurando também me encher do Espírito. Porque esse era o estilo de vida dos heróis da reforma, né? Eram homens cheios da palavra e cheios do Espírito Santo. Amém? Deus não está procurando profissionais do púlpito, né? A igreja hoje, o corpo de Cristo está cheio de profissionais do púlpito. Mas Deus não está procurando profissionais de púlpito.
Deus quer homens e mulheres cheios da palavra e cheios do Espírito. Porque os homens da reforma eram homens cheios da palavra, cheios do Espírito, e impactaram a sociedade deles, da época deles. E nós somos o reflexo disso aqui. Amém? Nós temos o reflexo do que esses homens fizeram no passado. Né? Cheios da palavra e cheios do Espírito. Os puritanos, por exemplo, eram homens, né, determinados, que viviam uma vida de retidão, e tinham essa consciência da retidão, da santidade, uma vida reta diante do Senhor. Eram homens obstinados, né, pela palavra, pelo desejo de conhecer mais ao Senhor e de impactar aquela sociedade. E eles impactaram. Amém? Deus quer que a igreja venha impactar a sociedade. Mas para que isso aconteça, nós temos que voltar às nossas raízes. Amém? Nós precisamos voltar ao evangelho original. Porque eles procuravam pregar o evangelho original. E para que a nossa sociedade seja impactada, seja transformada, nós temos que pregar o evangelho de Cristo, o evangelho original. Amém? E a reforma protestante, ela tem esse viés, essa linha, né, do evangelho original, do evangelho puro, do evangelho de Cristo. Amém? Nós temos que voltar às nossas raízes. Amém? Eu creio que essa noite tem um banquete aqui para nós, amém? A mesa já está posta, gere uma expectativa no seu coração, amém? Daquilo que nós vamos receber, aquilo que o Espírito Santo vai comunicar para nós através do servo dele, amém? Então que Deus os abençoe, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, amém? Nessa noite, um homem de Deus, pastor Gilton Moraes, que eu tive o prazer de conhecer, ouviu o clamor da igreja, e ouvindo o clamor da igreja, assim como aqueles homens ouviram o clamor que a igreja, que o povo tinha, fizeram a mudança, fizeram a reforma. Nesse momento, eu vou pedir que a igreja fique de pé e receba com a salva de palmas o pregador da noite, pastor Gilton Moraes. Obrigado ao meu colega e amigo, pastor Michel. Quando nos encontramos há alguns meses, e ele me trouxe aqui para conhecer a igreja e a faculdade, eu já estava certo de dar um módulo na pós-graduação, e naquele dia ele me falou sobre esse encontro e me desafiou a trazer a palavra. Confesso que enquanto orava e buscava me preparar, eu fiquei em dúvida. É uma pregação ou é uma aula? E eu lembrei que no meu primeiro pastorado, um irmão que era um tanto desinformado, desligado, quando a igreja deliberava, esse tipo de igreja que delibera tudo na sessão administrativa, deliberava se compraria uma lâmpada nesse formato, lâmpadas num outro estilo e tal, e falaram tanto em lâmpada, e ele se levantou e disse assim: isso que os irmãos estão discutindo aí, é uma pregação ou é uma parábola? Nem era uma pregação, nem era uma parábola, não era a compra de uma lâmpada. Mas eu cheguei aqui hoje com essa dúvida: eu vou pregar ou eu vou proferir uma aula? E eu fiquei bem mais confortável quando vi que os organizadores do programa também tiveram a mesma dúvida, que colocaram palavra, pastor Gilton Moraes. Mas a realidade é o que eu dou graças a Deus em poder estar com vocês hoje à noite, em podermos, de alguma forma, partilharmos a palavra, ainda que não naquela forma de abrir o livro e lê-lo e explaná-lo a cada um de nós, mas numa forma bem diferente quando estaremos refletindo sobre a reforma e o clamor da igreja. Vamos curvar as nossas frontes em oração. Pai, ajuda-nos a compreendermos os desafios que tens para todos nós no momento atual. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma nova reforma, pautando-nos
e as nossas mensagens, de acordo com a tua palavra, com o teu querer. No nome de Jesus. Amém. Reforma protestante, o clamor da igreja. A reforma religiosa do século XVI é o resultado do clamor de alguns fiéis e um clamor ligado à proclamação na igreja. Sabemos que a pregação evangélica teve seu começo com o próprio Jesus. Tanto que a primeira referência a essa pregação de Jesus está em Marcos, logo quase que abrindo o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15, nós lemos: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. Estou usando a tradução da NVI. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Esse pequeno relato histórico oferece grandes detalhes. Primeiro diz quando a pregação foi feita, depois que João foi preso. Segundo, apresenta a pessoa do pregador, Jesus. Terceiro, a ocasião quando a pregação foi proferida na Galileia. E quarto e último detalhe aqui, o conteúdo da pregação. E o conteúdo era exatamente esse: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Ou arrependei-vos e crede no Evangelho, como temos em várias traduções até mais conhecidas. O conteúdo pode ser dividido em dois tópicos para aqueles que gostam de homilética. O primeiro tópico seria o advento do reino. O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. A essência desse tópico é que a vinda de Jesus inaugurava um novo tempo. As profecias do Antigo Testamento se cumpriam. O segundo tópico fala das condições para fazer parte do reino: arrependimento e fé. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Aqui, um detalhe interessante para aqueles que dizem que um sermão tem que ter 3 tópicos. O primeiro sermão pregado por Jesus teve 2 tópicos. Não tenciono apresentar um relato histórico da reforma religiosa do século XVI ou a história dos reformadores. Meu propósito é, refletindo sobre o desvirtuamento da pregação como realidade motivadora da reforma, apresentar a necessidade de um clamor pela volta da biblicidade, da cristocentricidade e da atualidade da pregação odierna. Lembrando que a nossa base não é a reforma, mas a palavra que motivou a própria reforma. Jesus utilizou a Bíblia como base de sua pregação. No episódio da tentação, e nós não podemos fazer uma análise longa, porque senão íamos ter uma semana de palavra, não é? Aqui. No episódio da tentação, ele refutou os argumentos do maligno, citando a sua Bíblia, o Antigo Testamento. Na primeira investida, ele respondeu usando Deuteronômio 8:3. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Quando o tentador sugeriu que ele se atirasse da parte mais alta do templo como uma demonstração da sua divindade, novamente ele citou as Escrituras, Deuteronômio 6:16. Não tentarás o Senhor teu Deus. E na última investida satânica, mais uma vez Jesus respondeu com as Escrituras, Deuteronômio 6:13. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Após proferir o Sermão do Monte, onde utilizou o Antigo Testamento como base, as multidões estavam maravilhadas com o que dele haviam ouvido. A razão fica bem clara.
porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 7, 29. Essa autoridade foi patenteada do início ao fim do ministério terreno de Jesus. Quando, falando pela última vez a seus discípulos, ele afirmou: todo o poder, ou toda a autoridade, me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 18 e 19. A pregação dos apóstolos foi marcada pela biblicidade. Simples análise da pregação de Pedro, Estevão e Paulo comprova o modo como a Bíblia deles, Antigo Testamento, serviu de base para o que eles pregavam. Os primeiros esforços, envidados no sentido de uma tentativa de restauração e poder da pregação evangélica, que perdeu a sua força nos anos seguintes à era apostólica, foram verificados através de Wycliffe, na segunda metade do século XIV. Daí para frente, o clamor por uma reforma se tornou cada vez mais veemente, culminando com a atuação de Martinho Lutero e outros reformadores no século XVI. Sempre que a pregação se distancia da base bíblica, perde a sua autoridade. A reforma chama-nos a atenção a esse fato. Surgiu como um protesto contra os abusos da Igreja Católica Romana. Lutero não aceitava a pregação de Tetzel e o comércio das indulgências. Estava convicto de que a salvação era resultado de uma experiência pessoal com Deus. E assim, ele levantou-se contrário às indulgências e pregou contra elas. No dia 31 de outubro de 1517, afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg suas 95 teses, que deram início à reforma religiosa do século XVI. São 5 os principais pilares da reforma. E sobre eles nós vamos discorrer um pouco a partir de aqui. Sola Escritura, só a Escritura, apenas a palavra. E por isso nós cantamos aquilo que Lutero escreveu. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza. É a afirmação da supremacia da palavra de Deus sobre a tradução. Tudo que for alheio à Bíblia deve ser rejeitado no púlpito e nas nossas vidas, nas nossas experiências. A Bíblia não é um entre os livros sagrados. Ela é eterna e infalível. É palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus em linguagem humana. É lamentável que o momento atual começa a se tornar um tanto parecido com os dias da pré-reforma. Alguns pregadores erguem suas vozes como se fosse a verdade máxima. A autoridade da pregação, no entanto, não está no pretenso poder do pregador, mas na sua capacidade de expor a palavra de Deus. Precisamos lembrar que o texto bíblico não é um ornamento na mão do pregador para completar o traje litúrgico ou pastoral. Também não é um apêndice ao sermão, é parte dele e sua parte mais importante. Alguns dos alunos aqui da faculdade estão com os seus livros aí, com o seu livro O Clamor da Igreja.
E eu quero registrar aqui um dos clamores, um dos gritos aí dos ouvintes. Ele diz o seguinte, esse ouvinte: foi duro ter que suportar um sermão fundamentado no último livro que o pregador havia lido, sem qualquer embasamento bíblico. Lamentavelmente, nós começamos a encontrar esse problema. Pregadores que chegam sem qualquer preparo bíblico, abrem a Bíblia, leem um texto, fogem do texto e nunca mais voltam a ele. Um ouvinte fez uma reclamação de um pregador que chegou ao púlpito e disse o seguinte: hoje eu vou falar sobre assuntos diversos. Assuntos diversos. Nós falamos entre amigos, mas não no púlpito. Púlpito é lugar para exposição da palavra. Por mais que seja rico o conteúdo de um livro, mesmo os teológicos, devocionais, ou até livros de sermões, nenhum deles substitui a Bíblia na pregação e na vida dos cristãos. Jamais outro livro, por mais encantadora que seja a sua leitura, substituirá a Bíblia como fonte única para o embasamento de sermões. Jamais substituirá a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Sem Bíblia não há pregação cristã. Outra coluna da Reforma que devemos lembrar é o sola gratia. Significa que a graça de Deus, que pela graça de Deus vem a nossa salvação. Ponto inicial da revolta de Lutero foi a venda das indulgências. Todos nós sabemos, já foi mencionado aqui, uma espécie de companhia de seguros para a salvação, mas a salvação de parentes falecidos e para a segurança dos vivos. Um passe livre para pecar, com sucursais no céu, na terra e no purgatório. Como muitas pessoas se interessavam pelo destino de seus parentes falecidos e quisessem comprar a obtenção prévia para o perdão dos seus próprios pecados, o interesse pelas indulgências foi crescente. Puro interesse pessoal, puro interesse material. Desde 1506, essas indulgências foram emitidas, visando angariar recursos para a construção da Basílica de São Pedro, como também já ouvimos aqui. Nesse tempo surgiu João Tetzel, eloquente monge dominicano que ficou como um dos responsáveis pela arrecadação. Ele pregava sem qualquer base bíblica. Era perito em criar histórias fantasiosas que atraíam a atenção do povo e aumentavam. Muito obrigado. Próximo módulo que eu ministrar, você já vai começar com 10. Tá bom, eu estou falando sobre clamor mesmo, pode ser clamor de alunos, né? Então, a gente vive ouvindo esses clamores, mas promessa é promessa. Então, voltando aqui à pregação do Tetzel. Ele pregava sem qualquer base bíblica, perito em criar histórias fantasiosas que atraíam a atenção do povo e aumentavam a venda do seu comércio. Pregava com vigor a necessidade das indulgências como meio para a obtenção do perdão dos pecados. E o povo o ouvia atentamente. Infelizmente, muitas vezes o povo é atraído por novidades. E aqui uma palavra, um alerta a todos nós. Precisamos testar se as novidades que surgem estão de fato
embasadas na palavra, a palavra do Senhor. A ganância e a astúcia de Tetzel eram tamanhas que o levavam a afirmar, abre aspas, no mesmo instante em que a moeda tine no cofre, a alma parte do purgatório voando para o céu. Isso para muita gente é fantástico, mas desprovido de qualquer base bíblica. Até parece com a mensagem de alguns falsos pregadores hoje. Estamos vivendo um momento quando encontramos gente capaz de lotear o céu para construir suas mansões na terra. Não há um comércio de indulgências, mas um mercado de bugigangas, um barateamento da mensagem por pregadores inescrupulosos. Alguns fiéis têm denunciado haverem sido iludidos, que coisa terrível, iludidos por pregadores, pastores, que eles arrancaram todo o dinheiro com falsas promessas. Não se prega mais hoje em Lucas 12:15, quando Jesus diz que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Vida cristã não é medida pela prosperidade material, mas pela profundidade da comunhão com Deus. Terceiro pilar da reforma, sola fide, deixa claro que somente a fé é o meio que nos apropriamos, de que nos apropriamos da salvação efetivada pelo Senhor Jesus. A iniciativa da salvação é a graça, a fé é a resposta a essa iniciativa. Lutero não podia negar o que a Bíblia afirmava. Romanos 5:1, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não podia deixar de lado o ensino de que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não se baseia na liberalidade humana, mas na generosidade divina. Romanos 5:8, Paulo diz, Cristo morreu em nosso favor, quando éramos ainda pecadores. Não é porque alguém vai fazer uma doação, mas porque Cristo se doou. Ele fez a doação maior. O Pai se doou enviando o seu único filho para morrer no nosso lugar. Um personagem sobre quem vale a pena pensarmos quando comemoramos a reforma é Jacques Lefebvre, que viveu entre 1455 e 1536. Foi um grande estudioso da Bíblia. Ele enfatizou a autoridade final das Escrituras e pregou a salvação pela fé e sem sacramentos, constituindo-se assim um antecessor de Lutero. João Calvino recebeu, além da influência de vários outros professores universitários, a de Lefebvre, que ensinava em Sorbonne, Paris, e era um erudito. E esse homem, aos 60 anos de idade, redescobriu as verdades da Bíblia. No ano 1512, quando Lutero ainda era desconhecido, buscava paz para a sua alma. Quando João Calvino, com 3 anos de idade, acompanhava sua mãe nas suas rondas piedosas, Lefebvre
publicou uma tradução latina das epístolas do apóstolo Paulo, juntamente com um comentário. E esse comentário de Lefebvre dizia: é Deus quem salva somente. Sola fide. Pregadores e pregadoras que no momento presente enfatizam mais a entrega de contribuições do que a entrega de vidas, precisam tomar cuidado. Pregadores que valorizam mais a exibição impecável diante da sociedade, muitas vezes com comprometimento político duvidoso, precisam cuidado, porque nós precisamos nos apresentar com dignidade diante do Senhor da pregação. Precisamos nos conscientizar da mensagem bíblica que está em Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11. O justo viverá pela fé. A afirmação "o justo viverá pela fé" ocorre com o propósito ético-pastoral na pregação do profeta Abacuque. Judá se afastara de Deus e sofria debaixo da terrível dominação babilônica. Nesse contexto, o profeta, incomodado diante da aflição, começa dirigindo-se a um Deus que parece indiferente e ausente. Às indagações e murmurações do profeta, o Senhor responde afirmando: o justo viverá pela fé. Muitas vezes não é como nós gostaríamos que fosse. Muitas vezes nós não entendemos, mas precisamos compreender que o Senhor é soberano. Resta-nos vivermos pela fé. Nós não temos e nem podemos dar ordens ao Senhor, mas nos submetermos à sua vontade. Na pregação paulina, a expressão ganha um sentido doutrinário e apologético, defesa da doutrina, como parte relevante da mensagem que o apóstolo tem a pregar. Somente pela fé. O justo viverá pela fé. Na carta aos Gálatas, ocorre como um texto paralelo, fundamentando o argumento de que é pela fé que nós somos justificados. Outro pilar da reforma, solos Christus, significa que é tão somente Cristo a base da salvação. Somos salvos unicamente pelos méritos e pelo sacrifício de Cristo, e não com base em qualquer outra situação ou ação humana. A teologia da nossa pregação precisa ter como base a nossa experiência com Jesus. É o fato de havermos nos encontrado com o Salvador, que autentica a nossa pregação. Como aconteceu na experiência do apóstolo Paulo. Pregar a mensagem do Senhor Jesus não é opção, é dever. Dever com prazer. E Paulo diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. E esse final tão conhecido e tão excelente, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Pregar deve constituir-se a razão de ser da nossa vida. Para o pregador autêntico, será melhor morrer do que perder o privilégio de pregar graciosamente essa mensagem que só Deus salva, e salva unicamente pela sua graça. A mensagem que pregamos não deve consistir em informar sobre a gratuita iniciativa de Deus,
e sobre o acontecimento da morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Ela é, sobretudo, palavra de Deus e palavra de Jesus Cristo. A palavra que pregamos deve estar identificada com a nossa conduta. Não apenas as palavras do pregador fala, mas a sua vida fala tão alto que os fiéis não vão poder escutar as nossas palavras se elas não estiverem sintonizadas com a nossa vida. No púlpito pregamos com palavras, a palavra, e com a vida de acordo com a palavra. Não dá para separar conceitos e praxis. Teologia e vida caminham juntos. Quando isso acontece, vivemos o outro pilar da reforma, o solo Christus. O segredo está na total dependência de Jesus. Não se trata apenas de uma pregação alicerçada no Cristo, mas toda uma vida nele fundamentada. Assim como Paulo, devemos ter uma nítida visão daquilo que Cristo significa em nós. E é pena que não tenhamos tempo para fazermos uma análise em Colossenses das afirmações profundas, afirmações cristológicas do apóstolo Paulo. Jesus é aquele em quem habita toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. O único que pode nos dar vida perdoando os nossos pecados, cancelando a nossa dívida e sendo cravado numa cruz, onde triunfou. Colossenses 2:13 e 15. O único capaz de fazer desaparecer todas as barreiras e indiferenças, uma vez que Ele é tudo em todos. Podemos nós, tantos anos depois, quase 500 anos depois da reforma, podemos afirmar que a nossa pregação é somente por Cristo? Quando tantas vezes hoje os pregadores e os dirigentes de música e outros que estão servindo a igreja, parece que estão servindo para o seu próprio deleite. E aí nós chegamos ao último pilar da reforma, que é soli Deo glória. Glória a Deus somente, significando que o nosso propósito único deve ser o louvor da glória de Deus. Para que estamos aqui? Para que o nome do Senhor seja glorificado. A pregação inclui uma dinâmica extraordinária, que vai extremamente além da nossa capacitação e da nossa imaginação. A glória dos resultados será sempre do Senhor da pregação. Pregamos para que diante dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele, Cristo Jesus, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:8-11. Sem ser rudes com os bondosos irmãos que nos elogiam, que elogiam as nossas prédicas, as nossas mensagens, nós devemos, com todo cuidado, agradecer-lhes, acrescentando sempre que Deus é maravilhoso e a palavra dele há de ser sempre viva e eficaz. Desafiando-nos a ouvir e praticar. Notem bem, não estamos aqui simplesmente para ouvirmos a mensagem, mas para praticá-la. Praticar aquilo que Deus tem para nós.
E qual a beleza da pregação? A beleza da pregação vem do brilho da glória do Senhor. E Paulo fala de seu pensamento. Ele diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. John Piper declara: o alvo da pregação é a glória de Deus, refletida na submissão prazerosa da sua criação. Precisamos reconhecer que tudo vem de Deus. Nós estamos aqui pela misericórdia divina. Somos simples instrumento. Alguém, em uma ocasião, vendo a simplicidade de um esboço meu numa turma de mestrado, me disse assim: mas, professor Gilton, o senhor vai pregar, o senhor já pregou essa mensagem? O senhor trouxe isso aqui só para a gente. Eu disse: não, eu já preguei na minha igreja. Mas como é que o senhor prega isso? E ele disse: se eu pregar isso no meu púlpito, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Como é que eu vou me apresentar? E eu disse: você precisa se apresentar a Deus. E as pessoas não têm que pensar nada de você, elas têm que ouvir a mensagem com tanta clareza, com tanta nitidez, a ponto de serem capazes de compreender, a ponto de serem capazes de ver o brilho da glória do Senhor. Precisamos reconhecer que a excelência da pregação não está em nós, mas no conteúdo da mensagem que pregamos. Quem reconhece a soberania de Deus e a sua própria finitude, sabe que a apresentação e os resultados da pregação não podem ter outro propósito senão glorificar ao Senhor. Só lhe deu glória, só para a glória de Deus. Motiva-nos a pensar em um tempo quando o marketing de alguns movimentos evangelísticos evidencia mais o pregador do que a pregação. E como isso é lamentável, mais o cantor ou os cantores do que as músicas que eles apresentam. Um tempo quando alguns pregadores e alguns cantores já começam a não apenas cobrar cachês, o que já seria terrível, mas cachês altos, insuportáveis. Pregador é um proclamador das boas novas. E o músico, apesar de artista, ele é também arauto das boas novas da palavra de Deus. Cruzada fulano de tal. Já viram isso? Cantor fulano de tal. Fazemos para quê? Para aparecer ou para a glória de Deus? Que Deus me livre de aparecer, porque quem busca aparecer servindo o Senhor, já está recebendo o seu galardão, um galardão humano, e nós sabemos que o nosso galardão transcende esse mundo e se projeta no além em glória, quando o Senhor nos chamar e disser para cada um de nós: receba o galardão que está preparado desde a fundação dos séculos. Se a pregação não for para a glória de Deus, não valerá a pena ser pregada. Urge uma nova reforma. O clamor dos ouvintes não foi somente no passado, mas o clamor dos ouvintes é algo atual, o clamor da igreja, clamor por um despertar
dos pregadores, para que do púlpito possa sair o fogo capaz de acender a chama de um avivamento. Para que em nós, pregadores, haja o prazer de pregar tão somente a Bíblia, de proclamarmos com palavras e com a vida que só pela graça temos vida, de não apenas pregarmos, mas experimentarmos, vivenciarmos no nosso dia a dia, a cada instante, que o justo vive pela fé. E é tão somente por ela que nós somos salvos, de vivermos identificados com Cristo, a ponto de Ele viver em nós e de fazermos tudo para a glória de Deus. Só assim veremos acesa a chama da pregação, com um conteúdo acima da forma, a compreensão além da retórica, a vida mais que o discurso e Cristo antes de tudo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe.